O tema que hoje nós vamos dar continuidade é autocompaixão. Vamos ver aspectos diferentes daqueles que vimos na live de terça-feira. Não contraditórios, sim complementares esses aspectos. Neia entrou. Melos Silva entrou também. A esses que estão entrando pela primeira vez, sintam-se à vontade de participar, de colocar suas dúvidas, suas críticas, discordâncias. Fica à vontade, aqui é livre. Eu não entendi o que a Ívria disse, licença da fraternidade. Live, tá? Bom, vamos começar a nossa live, porque o tempo aqui do Instagram é muito restrito, a 45 minutos. Não dá para prorrogar, não dá. Eles cortam mesmo a live. Nós estávamos falando de autocompaixão. Oi, Branca. Branca tá. Oi, tchau, Branca. Nós estávamos falando de autocompaixão. O que é diferente, eu expliquei, de autopiedade, de autoindulgência. Autocompaixão consiste em tratar a si mesmo bem. Nós somos nossos piores inimigos muitas vezes, e o ideal seria sermos nossos melhores amigos. As coisas que, quando erramos, dizemos para nós mesmos, nós nunca diríamos para um amigo. Nós seríamos muito mais delicados, gentis com ele. E conosco, nós nos punimos severamente, falamos coisas muito pesadas. Isso não ajuda em nada a tua melhora. Oi, Hilda, um beijo para você, Lenice também. A principal fonte desses pensamentos severos conosco é, claro, a educação que nós recebemos na infância, principalmente dos nossos pais. O grupo mais importante para a sobrevivência, claro, é a família da criança. Os filhos dependem dos pais para ter alimento, conforto, calor e abrigo. Instintivamente, confiam na sua orientação, na sua dos pais, para interpretar o significado das coisas, para lidar com os novos desafios e para mantê-los a salvo do perigo. As crianças não têm muita escolha, a não ser contar com os pais, mas, infelizmente, muitos pais não proporcionam conforto e apoio. Porque eles são maus? Não, porque eles desconhecem como educar um filho. Eles não foram preparados para ter um filho. Eles são capacitados biologicamente para fazer filhos, mas não têm formação para dar educação a seus filhos. E muitos desses pais tentam controlar seus filhos por meio de uma crítica constante, severa. E muitos de nós crescemos nesse contexto. Pessoas com pais muito críticos na infância são mais propensas a serem autocríticas quando adultas. Essas pessoas internalizam profundamente as críticas dos seus pais. Às vezes aquilo que você diz para você mesmo é um eco da voz dos teus pais que te diziam quando você era criança. Os comentários depreciativos recorrentes dentro da sua cabeça são reflexo dessas vozes do passado, que vêm sendo repetidas há gerações. Os teus pais provavelmente foram vítimas de outras vítimas, e o negócio vai subindo e vai parar lá para Adão e Eva. As pessoas com pais críticos aprendem desde cedo que elas são ruins e que falham em tudo, e como se elas não tivessem direito de serem aceitas como são. Na esperança tola de conseguir moldar seus filhos, pais críticos fazem aquele jogo duplo do bom e do mal policial. São maus quando eles punem os comportamentos indesejáveis, e bons quando recompensam os comportamentos desejáveis. Diante dessa abordagem, as crianças sentem medo e desconfiança e passam a acreditar que apenas sendo perfeitos é que serão dignos de amor.
Como a perfeição é impossível, elas logo assumem que inevitavelmente serão rejeitadas, porque não poderão ser perfeitas. As pesquisas mostram que pessoas muito autocríticas tendem a ser insatisfeitas com seus relacionamentos românticos, pois pensam que os seus parceiros as julgam da mesma forma que elas julgam a si mesmas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação até aí? Enquanto isso, eu bebo um gole d'água. Existe uma coisa que se chama teoria da autoverificação. As pessoas querem que a visão que elas têm de si mesma seja validada, porque isso proporciona a ela uma sensação de estabilidade na vida. Como eu me vejo é como os outros me veem. Para o bem ou para o mal, isso dá uma certa estabilidade. Infelizmente, as pessoas que fazem fortes avaliações negativas de si próprias seguem esse padrão. Elas procuram interagir com pessoas que não gostam delas, de modo que suas experiências são mais familiares e coerentes. Se meus pais não gostavam de mim, eu vou procurar me relacionar com pessoas que também não gostam de mim, que sejam muito severas comigo. Há uma coerência, ainda que seja do mal. Boa tarde, Dr. Rodrigo Pego, seja bem-vindo à nossa live. As pessoas autocríticas são muitas vezes atraídas pelo julgamento dos seus parceiros românticos, que confirmam seus sentimentos de inutilidade. A certeza da rejeição parece mais segura que não saber o que se esperar depois. Não, eu sei que você é rejeitado, tudo bem, vai em frente. A infância tem seu aspecto muito significativo, tem muito, Ívria. É ali que os nossos alicerces são construídos. A Balu pergunta se pais perfeccionistas geram filhos críticos consigo mesmo. Se eles fossem só perfeccionistas com eles, tudo bem. Mas geralmente eles são perfeccionistas com eles, o que é uma estupidez, e uma estupidez maior exigir o perfeccionismo dos filhos. Por que é uma estupidez? Porque a perfeição é uma meta neurótica. Algo perfeito ou alguém perfeito significa que não poderia ser nunca melhorado. E tudo pode ser melhorado. Por exemplo, a fábrica de automóveis lança um carro perfeito esse ano. Ano que vem não pode lançar nenhum carro melhor, porque isso já era perfeito e é impossível de ser melhorado. Como tudo pode ser melhorado, a perfeição é uma meta neurótica. Não se exija isso. Não exija isso de ninguém, principalmente dos teus filhos. Você está prestando um desserviço a eles. E as pessoas autocríticas ao extremo são mais propensas ao suicídio do que as outras. Sentimentos de vergonha, de insignificância, podem levar a uma forte desvalorização de si mesmo, a ponto de dominar o nosso instinto mais básico e fundamental, que é o instinto de sobrevivente. A Elizabeth pergunta como lidar com pessoas que criticam tudo. Elizabeth, aperta a tecla F para essas pessoas. Elas podem criticar, você precisa aceitar as críticas dela. Não discuta, não se explique, não se justifique. Fique na tua, faça as tuas coisas como você acha que deve fazer, e a crítica dela é problema dela, não é teu. Ela está criticando você, mas isso tem a ver com a realidade dela. A Ívria diz, pois é, doutor, mas eu observo que alguns pais não observam esse aspecto nessa fase, na infância. É o que eu falei, os pais eles não são maldosos, eles são ignorantes, desconhecem o que estão fazendo de mal para os filhos. O pior pecador é aquele que faz mal achando que está fazendo bem. Esse é o pior pecador, porque ele não vai se corrigir nunca. A melhor maneira de combater a autocrítica é compreender a pessoa, ter compaixão por ela e depois substituir a sua autocrítica por uma colocação mais amável. Ao nos deixarmos comover pelo sofrimento que experimentamos nas mãos da nossa própria autocrítica, fortalecemos o nosso desejo de nos curarmos. A Bernadette está falando alguma coisa aqui.
Acontece de um filho detestar a maneira da mãe ou do pai. Querem ficar totalmente diferentes. Ficam. Olha, Bernadette, isso daí acho que é uma experiência meio universal. Quanto mais velha você fica, mais parecida você fica com a tua mãe nos aspectos que você não gostava dela. Não só você, qualquer pessoa. A Malu pergunta: é verdade que quem é crítico consigo é crítico também com os outros? Provavelmente sim, Malu, provavelmente sim. E ainda se acha justificado. Não, eu sou crítico comigo, eu tenho que cobrar dos outros. Vai encher o saco dos outros só porque você enche o teu? Para com isso. A Ivra diz que ontem viu na TV um rapaz que com 18 anos conseguiu se matar depois da 4ª tentativa. Sem fugir muito do assunto, quem tentou se matar e não conseguiu está se aprimorando na arte do suicídio. Na próxima vez vai ser mais eficaz. Esse demorou 4 vezes, lamentavelmente. Então eu estava falando que a autocompaixão, ou a falta dela, é a maneira como você fala contigo mesmo. De um orador motivacional americano disse, o nome dele é Zig Ziglar: a pessoa mais influenciável com a qual você falará todos os dias é você. Tenha cuidado então com o que você diz para si mesmo. Eu sou um idiota, eu sou isso, eu sou aquilo. Se poupe. Nós estamos falando muito de autocompaixão. Vamos variar, dar uma mudança de direção e vamos falar o caminho da autobondade. Mudando a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida, podemos encontrar uma estabilidade emocional para que possamos ser realmente felizes. As pessoas mais autocompassivas, ou seja, aquelas que têm compaixão consigo mesmo, tendem a ser menos ansiosas e deprimidas. Essas não vão tentar suicídio, provavelmente. Essas emoções são, na sua maioria, resultado da autocrítica de sentimentos de inadequação. As pesquisas mostram que as pessoas autocompassivas tendem a ter menos emoções negativas. Que emoções seriam essas? Medo, irritabilidade, hostilidade ou angústia. Tais emoções ainda podem surgir, mas não serão tão frequentes nem durarão tanto. Isso é, em parte porque as pessoas autocompassivas ruminam muito menos, e o hábito de ruminar as emoções é uma retroalimentação de sentimentos como medo, vergonha e inadequação. Quando você fica remoendo ou ruminando essas emoções negativas, elas tendem a aumentar. Uma vez que a autocompaixão contraria diretamente essas inseguranças, vai desfazendo esse hábito de ruminar. É tão certo quanto 2 e 2 são 4. Eu estou preparando aqui aulas para o mês de outubro. Uma, como ser emocionalmente forte. E a outra, que está em andamento e muito boa, é como não entrar em sofrimento. Recomendo a vocês que procurem aí contato comigo. Eu vou pedir o Rony para botar o telefone. Para quem quiser fazer o curso, nós já estamos no final de setembro. Então, em outubro, nós já vamos começar como ser uma pessoa emocionalmente forte, e outra, como não viver em sofrimento, e que eu acho que está muito difundido hoje em dia, e vai piorando com a pandemia, e depois da pandemia. A nossa cultura enfatiza a importância de sermos gentis com nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, aquelas pessoas que estão lutando na vida. Contudo, nessa cultura não nos foi ensinado a ser gentil conosco. Quando alguém comete algum erro, alguma falha de alguma forma, tem mais propensão a bater na própria cabeça com um pedaço de pau do que se abraçar e dar uma demonstração de acolhimento. Em vez de você ficar com carinho contigo, você fica mais severo ainda. Não basta ter errado, você ainda se inflige o castigo. Provavelmente, para essas pessoas,
Até o pensamento de se autoconfortar parece absurdo. Mesmo quando nossos problemas decorrem de forças ou circunstâncias que estão fora do nosso controle, a autobondade, para elas, não é uma resposta culturalmente válida. Bom, não podia fazer nada, o caminhão me atropelou no meio da calçada. Ah, mas não devia ter tomado cuidado, etc. Deixa eu ver aqui. Esses letreiros aqui me matam, gente, me matam. Eles tinham que ter autocompaixão comigo. A Elizabeth pergunta o que acha de crítica construtiva. Você pediu a crítica? Não. Se não pediu, ela não é construtiva, é palpite na tua vida. E crítica construtiva, Elizabeth, é aquela que eu faço, a que os outros fazem, eu acho destrutiva. A Lídia pergunta: quanto maior a capacidade autocompassiva, é maior o bem-estar? Sim, mas entender, Lídia, que ter autocompaixão, ser autocompassivo, não é passar a mão na própria cabeça e se permitir fazer qualquer bobagem. Falamos isso na última live. Eu posso fazer o que eu quiser, tudo bem, na boa. Não é bem assim, não. Nós esclarecemos isso na última live. Quem tiver dúvidas, pode acessar a live de terça-feira, que está no Instagram e está também no meu canal do YouTube. Ambos é @psicólogo Einbinder. O Rony já botou o telefone aí. Quem quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp para saber do curso, aproveite que está na hora de pensar em se matricular. Que na verdade não é um curso, não é um grupo de crescimento emocional. E o pai da Ivia falava sempre para ela cuidar muito bem de si. Eu acho ótimo. A Lídia acho que entendeu a coisa. Elas devemos nos tratar com bondade, carinho e compaixão, o mesmo que dedicamos a um bom amigo. Isso. Você não diria, geralmente, para um amigo aquilo que você diz para si mesmo. Você trata ele muito melhor do que se trata. A maioria de nós. A autobondade, por definição, significa interromper o autojulgamento constante e os comentários depreciativos internos que a maioria de nós vê como normal. A autocompaixão, a autobondade, nos obriga a compreender nossas manias e fraquezas, em vez de condená-las. Leva-nos a vermos com clareza os nossos limites para a autocrítica implacável, terminando assim com a nossa guerra interna. Mas a autobondade é mais do que simplesmente parar com o autojulgamento. Também é a nossa capacidade de nos autoconfortarmos de uma forma ativa, agindo da mesma forma que faríamos com um amigo querido em sofrimento. A Kátia escreveu, e a gente cresce mesmo. Em que circunstâncias, Kátia, que eu não estou ligando a tua frase ao que eu falei algo? Por favor, me esclareça. Isso significa se permitir ser emocionalmente movido pela própria dor, parando tudo para dizer: tá bem agora tá difícil, como é que eu posso me cuidar e me confortar nesse momento? Com autobondade, apaziguamos e acalmamos a nossa mente perturbada. Ofertamos a paz, a cordialidade, a gentileza e a simpatia de nós para nós mesmos, de modo que a verdadeira cura possa realmente ocorrer. A Kátia está dizendo que a gente cresce mesmo no curso, que ela é aluna do curso. É um curso que promove, não é um curso, é um grupo de crescimento emocional. Se a nossa dor é causada por algum passo errado que nós tomamos, esse é o momento exato de nos darmos compaixão. Gente, uma coisa que vocês devem aí, Malu, pega teu caderninho, quem tiver com o caderninho anota.
A sabedoria não vem dos acertos, e sim do aprendizado com os erros. Vou repetir a frase. A nossa sabedoria não vem dos acertos, e sim dos nossos aprendizados com os erros. Infelizmente, muita gente acredita que não deve ser gentil consigo mesma, especialmente se receber essa mensagem oposta na infância. Mesmo as pessoas que querem ser mais gentis ficariam felizes em acabar com esse tirano interior que muitas vezes lhes faz acreditar que essa mudança não é possível. É possível sim, muito possível. Portanto, ao invés de nos vermos como um problema a ser corrigido, a autobondade permite que nos vejamos como seres valiosos e merecedores de atenção e do próprio carinho. Quando experimentamos sentimentos calorosos e carinhosos em relação a nós mesmos, o nosso corpo, nossa mente se alteram, e em vez de nos sentirmos preocupados e ansiosos, nós vamos nos sentir calmos, contentes, confiantes e seguros. Quando tratamos a nós mesmos da forma que um amigo querido faria, não ficamos mais totalmente absorvidos pelo desempenho do papel de quem está sofrendo? Cristina chegou agora, Cristina. Boa tarde para quem está chegando. Quase boa noite. A escolha de se relacionar consigo mesmo com bondade, em vez de se relacionar consigo mesmo com desprezo, é altamente pragmática, ou seja, bastante útil. Não temos muito controle sobre as nossas características pessoais, sobre a nossa personalidade inata, sobre nosso tipo de corpo, sobre nossa saúde, sobre a boa ou má sorte das circunstâncias que nos cercam. Mas o que podemos fazer é começarmos a ser gentis conosco ao nos confrontar com nossas próprias limitações. Assim vamos sofrer bem menos por causa delas. A Sueli diz que tem muitas frases minhas e as usa no dia a dia dela. Ótimo, Sueli. Espero que seja uma boa ajuda para você. Para todos, né? Mas você anota, então... Mas eu fico até agradecido pelo seu carinho. Essas frases não são uma filosofia vazia, não são a estrutura universal do universo, de como é que o mundo foi criado, não é nada. São pensamentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida, pensamentos bastante práticos. É muito importante usar a linguagem solidária em vez do julgamento quando falamos conosco. Para estarmos em paz, devemos reenquadrar nossos diálogos internos de maneira que eles expressem com simpatia e empatia as nossas necessidades básicas. Vamos dar um intervalo para as perguntas aí. Quem tem alguma pergunta para fazer, aproveita. Para você ter uma vida tranquila, não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim aceite ele da forma como ele realmente é. Dessa maneira você vai ter uma vida tranquila. Vamos lá. A Ivre está quase zen com os ensinamentos. Ótimo, Ivre. A Malu pergunta por que é mais fácil ser benevolente com os outros do que conosco mesmo. Malu, se você pudesse voltar atrás do teu tempo, né, e lembrasse a tua infância, você veria que estaria sendo educada para ser gentil com as outras pessoas e ser muito severa contigo mesmo. Teus pais faziam isso no sentido de te estimular por bem, mas o resultado era negativo. Você se tornou severa contigo mesmo. Você não se perdoa, você não se aceita. Quer dizer, a maioria das pessoas, não estou falando particularmente da Malu, não.
A Kátia diz que são dicas de um profissional de excelência para gente esperta aplicar na vida. Boa. A Hilda diz que o difícil de se autoajudar é porque assistimos todos os nossos pensamentos. Hilda, não é bem assim. Nós não assistimos nossos pensamentos. Nós criamos os nossos pensamentos. E o pior do que criar no pensamento, nós acreditamos nos nossos pensamentos. E saibam, pensamentos não são fatos, são só pensamentos. Não descrevem uma realidade. É o que você pensa, mas nem sempre o que você pensa é a realidade. Ah, eu não presto, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. São pensamentos. Como foi você mesma que chegou a essa conclusão, você tende a acreditar neles. Mas eles não são necessariamente verdadeiros. Se alguém te dissesse que você era essas coisas ruins que eu mencionei, você poderia duvidar. Não, ele está com mágoa, está com inveja, está com algum problema. Mas como ninguém te disse, foi você que chegou a essa conclusão, você dá ela como verdadeiras. Mas lembre-se, Hilda, a nossa mente mente frequentemente. Não acredite em tudo que você pensa. Cuidado. Analise antes de acreditar. Porque muitas vezes o que você pensa é o que te foi dito lá na infância. A Ívia pergunta que quando somos benevolentes liberamos alguma substância? Sim. Quando você se trata bem, com carinho, você libera dentro de si o hormônio do amor, que é chamado ocitocina, que ele funciona em oposição aos hormônios do estresse, cujo principal hormônio são 5, e o principal seria o cortisol. Então, quando você se sente bem, é porque você liberou ocitocina, o hormônio do amor. O que eu estou falando aqui não é sobre reprimir emoções, mas conviver bem com elas sem se tornar escravos. Algumas pessoas acham que o que eu falo significa um estímulo para ser apáticos. Não é, é para não ser impulsivo e muitas vezes autodestrutivo. Júlia Pinha diz: da mesma maneira que cuidei e cuido do que tem, deve ser minha responsabilidade. Da mesma maneira que cuidei e cuido do que tem e teve a minha responsabilidade, cuido de mim. Isso, você tem que cuidar bem de si mesma. Se você não se cuida bem, você não vai se juntar a uma pessoa que provavelmente te trate mal. Se você se cuida bem, você vai se unir a alguém que te trataria mal. E se unir vai ser por desconhecimento, mas quando a pessoa mostrar a verdadeira face, você pula fora. Você não está acostumado aos maus tratos, especialmente aqueles maltratos que vêm de dentro. Eu estava falando então da apatia, que seria a ausência de sentimentos. Não é isso. É só não ser administrado ou permitir que as emoções negativas te destruam. Eu quero que vocês entendam que nada, nem ninguém pode te perturbar. Somente você tem esse poder sobre suas emoções. E a escolha é sua, totalmente sua. Se alguém te perturba, é porque você aceitou. Se as mensagens dos seus pais foram negativas, e na época você não tinha condições emocionais e intelectuais de rebatê-las, tudo bem, você era uma criança meio indefesa. Mas hoje você é livre para pensar o que quiser. Nem tudo que teus pais disseram estava certo. Teus pais não eram os sábios dos sábios, pessoas maravilhosas. Eles eram apenas pais, pessoas comuns que sequer estavam preparados para exercer a paternidade. Não são os donos da verdade. Não são os donos da verdade. Entenda isso. E quanto ao que os pais fizeram, aceitar o que aconteceu e parar de desejar que não tivesse acontecido
é o caminho mais saudável para viver um presente tranquilo. Quando você sofre por algo que foge ao seu controle, como por exemplo as mensagens que você recebeu na infância, você agora está causando seu próprio sofrimento. A Lídia diz o seguinte: tomamos decisões na vida que não foram as melhores, e daí as autocríticas, e temos que saber lidar com os fracassos, com os medos e as inseguranças, mas nada tem a ver com autopiedade ou autocomiseração. Certo, Lídia? Todos nós tomamos decisões na vida. Ninguém nos garante que aquela decisão é certa. Só o futuro vai dizer se foi uma boa ou má decisão. No momento em que você tomou, parecia boa decisão. Por que se maltratar? Porque você tomou uma suposta boa decisão, mas as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava. Você por acaso é perfeita, onisciente, que sabe tudo? Você tinha bola de cristal para adivinhar o futuro? Não. E você não tomou uma boa decisão, não porque você é masoquista ou burra, porque naquele momento te pareceu uma boa decisão. E não é só contigo, não, com todo mundo. Quanta gente faz coisas e se engana. Um péssimo casamento não é comum? A pessoa tomou a decisão de casar, que maravilha, vou casar. E viu que depois que não foi uma boa. A Kátia disse, existe não acabou a mensagem, Kátia. Quando você rotula, Nídia, uma coisa como boa ou ruim, você só está expressando a tua opinião, não está definindo a coisa. E as coisas não são boas nem más, elas dependem, para serem boas ou más, dependem só da tua visão naquele momento, mas as coisas mudam muito. Mudam muito. As coisas são o que são, nem boas nem más, são o que são. Antigamente, na previsão do tempo, tinha tempo bom, tempo ruim. Agora eles mudaram. Tempo chuvoso, tempo com sol. Bom ou ruim é o julgamento que cada um faz. A Kátia pergunta, essa pergunta é boa, Kátia, nota 10. Existe um caminho curto para a imperturbabilidade? 10, Kátia, para você. Existe sim. Aceitar tudo o que acontece tal como acontece. Não desejar que nada tenha sido diferente do que já foi. Esse é o caminho da imperturbabilidade. Não espere que o mundo seja como você que deseja que ele seja, Kátia. Aceite o mundo tal como ele é e você vai ficar em paz, imperturbável. Uma aceitação incondicional da realidade. Não julgue, não. Isso é bom, isso é ruim, feio ou bonito, é um julgamento. E continuando na resposta para Kátia. Aceitar o que aconteceu e parar de desejar que não tivesse acontecido é o caminho mais saudável para viver um presente tranquilo. Quando você foge, quando você sofre por alguma coisa que foge ao teu controle, você está causando o seu próprio sofrimento. Você pensa, o que eu controlo nessa situação? Nada. Deleta, não se preocupa com aquilo, não deixa entrar no teu radar. Você está com a tua mãe doente, que eu sei. Você não controla a doença da tua mãe. Aceita que a tua mãe está doente. Qual o controle que você tem? Cuidar dela, levar ao médico, dar remédio, aquelas coisas que você faz. Mas desejar que ela não estivesse doente, só vai te piorar e não vai melhorar em nada ela. A realidade não está nem dando bola para você nem para mim. Entendam, então, que as coisas e as pessoas são como são e não como nós gostaríamos que fossem. Então você não fique se cobrando ser uma pessoa diferente da que você é. Se aceite tal como você é, com as tuas qualidades, com os teus defeitos, e os defeitos que te incomodam, procure se corrigir. Tá, você não é perfeita, ninguém é perfeito. Ah, mas eu tenho um defeito que me incomoda. Eu vou trabalhar em cima dele para ver se eu diminuo ele, para ver se acabo com ele. Mas não fique muito animada, porque ainda assim
Na hora da tua morte, você vai ter uma lista enorme de defeitos para corrigir. Não se cobre a perfeição. E teve um filósofo antigo que falou: não tente fazer que os fatos aconteçam como você quer, mas deseje que eles aconteçam do jeito que acontece. E você vai ficar numa boa. Mais perguntas, pessoal? O horário está acabando e eu não quero deixar vocês sem respostas. Na próxima live o tema já vai ser outro. Sheila Venâncio entrou. Sheila, você chegou no final, querida. Essa live você pode acessá-la no Instagram depois que terminar, vai ficar arquivada, ou pode entrar amanhã no canal do YouTube Psicólogo Wayne Binder, que vai estar lá também. A de hoje já era praticamente, tá? Estamos nos últimos minutinhos. Alguém tem alguma pergunta ou eu posso encerrar? A Malu pergunta, ou ela afirma: e não devemos sofrer pelas escolhas erradas do outro. Cada um tem seu livre-arbítrio. Malu, as escolhas do outro não nos dizem respeito. É fora da tua jurisdição. Você não tem nada a ver com as escolhas do outro, desde que essas escolhas não interfiram na tua vida. Sabe, você não tem... Quem te nomeou juíza? Quem te nomeou carregadora dos pesos alheios? Cada um faz suas escolhas, tem suas próprias consequências. Você não tem nada com isso. Ao carregar peso desnecessários, Malu, você vai sofrer dores desnecessárias. A Lídia diz que é preciso parar com o auto-julgamento e parar também com rótulos de boa ou má. Certo, concordo contigo. Ana Maria agradece. A Lídia... A Hilda disse: a live de hoje é ótima para lembrar sempre. Lembrar sempre o quê, Hilda? Não veio a palavra. Alguém me pediu para deixar uma frase de despedida. Deixa eu ver se a Hilda consegue botar a palavra que faltou aqui. Ela disse: a live de hoje é ótima para lembrar sempre. Se for da própria live, tudo bem. Você pode pegar a live no Instagram e no YouTube. Tudo bem, acho que eu já entendi. Não faltou nada não, faltou inteligência da minha parte para entender. Então a frase que alguém pediu foi a Ivra que pediu uma frase. Deixa eu ver se eu penso uma rapidinho aqui. A resistência à situação desagradável é a raiz de todo sofrimento. Aceite o que vier. Não é goste, mas aceite. Já veio, é isso que está no prato, é isso que você vai ter que comer. Queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, que foi muito boa. Eudisseia diz que ele sofre, eu sofro. Você está sofrendo de graça, Eudisseia. Está de graça essa aí. Isso daí é quase que masoquismo. A Hilda está dizendo que todos de lembrar da live. A Júlia Pinha diz que aprendeu a respeitar as escolhas alheias, mas não foi tão fácil assim. Concordo contigo. Mas cada um vê o mundo de um jeito diferente. Nós todos vivemos sobre o mesmo céu, Júlia, mas não vemos o mesmo horizonte. Então queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, desejando uma boa semana, até terça-feira na próxima live. Quem quiser participar do grupo de crescimento emocional, o telefone está aí, 21 991 16 1999.
As reuniões são todas as quintas-feiras, das 3 às 4:30 da tarde. Eu queria agradecer, desejando que vocês se cuidem. O coronavírus está mais atuante ainda. O pessoal se expandiu aí em 7 de setembro. As consequências estão chegando agora. Se cuidem todos e fiquem na paz. Um beijo, então. Tchau.